conversando sobre essa região que é tão relevante na conformação urbana de São Paulo, na história da cidade, né? Normalmente a gente fala um pouco da região da chamada Várzea do Carmo, que era a denominação que antigamente se dava para essa área, o atual Parque Dom Pedro, né? Que é a várzea que envolvia o Rio Tamanduateí, entre a região do Carmo, que é o Mosteiro e a Ilha do Carmo, até, digamos, a altura do Mosteiro de São Bento, digamos, o centro maior, mais importante dessa faixa, que corresponde à colina histórica da cidade de São Paulo, né? Então, acho que há uma vinculação muito forte, né, da criação da cidade de São Paulo, né, da instalação da cidade, da fundação, como se falava antigamente, né, ter escolhido esse sítio, né, geográfico, porque ele está vinculado exatamente ao Rio Tamanduateí, que era talvez o elemento, até um certo momento da história, mais importante de comunicação, de transporte, né? Conectava a Serra do Mar, né, a parte alta da Serra do Mar, para quem vinha de Santos, né, tinha que subir a serra para chegar no Planalto, com o Rio Tietê e outras áreas de urbanização, né, de ocupação. É uma área que, obviamente, por essa estratégia geográfica, por esse acaso geográfico até, né, por essa topografia, já tinha sido escolhida pelo povoamento anterior, né, dos aldeamentos indígenas, enfim, que ocupavam já alguns pontos desse vale do Tietê, digamos assim, né? Então, evidentemente que a presença inicial dos jesuítas, dos portugueses, enfim, nessa região, já aproveitou essa experiência, essa apropriação que os próprios povos anteriores já tinham definido, né? De todo modo, o chamado triângulo, né, a colina histórica, né, que é aquela espécie de promontório que existe entre o Anhangabaú e o Tamanduateí, né, mais elevado, que é o vértice formado, o triângulo formado em seus vértices pelo São Bento, São Francisco e Carmo, teve um papel relevante nesses primeiros séculos de ocupação da cidade. A presença do rio era para circulação, evidentemente, conexão com Tietê e outras áreas do Planalto, e também por abastecimento, né? Alimentação, produtos que vinham do próprio Porto de Santos, por canoas, por barcos até esse ponto da cidade. Estou pensando e estou me referindo aí a um período colonial, né? Até começo do século XIX, quando a cidade ainda era muito restrita exatamente a esse triângulo histórico. Se por um lado era um espaço importante de circulação e abastecimento, ele evidentemente sempre foi uma barreira muito grande para a expansão da cidade, né? Que lentamente vai sendo rompida por uma série de estratégias, né? Pontes muito precárias, os chamados aterrados, né? Que eram elevações do terreno artificialmente realizadas para romper a várzea e depois encontrar as pontes que passavam pelos canais do Tamanduateí ou pelo canal principal do rio, né? Então, essa ocupação vai sendo objeto de muitas estratégias técnicas, né, para poder garantir uma circulação mais eficiente em todo o território. Além do rio, evidentemente, você tinha os caminhos, né, os antigos caminhos pré-europeus, digamos assim, né, os chamados piabirus, né, que cruzavam o território do estado de São Paulo. O principal deles é o que conectava Santos com São Paulo, né, o caminho do Padre Anchieta, que assim foi chamado, e muitos outros que cruzavam o Planalto e a região de São Paulo, conectando aldeamentos e pontos de interesse das ocupações anteriores. Os portugueses, obviamente, sabiamente, se apropriaram também desse conhecimento, então muitos dos caminhos que eram utilizados pelos povos anteriores passaram a ser utilizados pelos portugueses como caminhos de tropas e de ligação. Alguns desses pontos estratégicos, né, de localização desses aldeamentos e tal, foram também pontos de marcação territorial que os portugueses adotaram. A aldeia de Pinheiros, a Penha, enfim, alguns pontos do território foram muito marcados por essa experiência anterior, pelo conhecimento anterior do próprio território advindo desses grupamentos anteriores, né? Esse processo, acho que ele vai começar a se modificar, né? Como toda a cidade de São Paulo, é conhecido, né, o processo de crescimento, de urbanização e crescimento econômico da cidade, diversificação de atividades, a partir de primeira metade do século XIX, um enriquecimento que começa inicialmente com a cultura da cana-de-açúcar, né, na região de Itu, Campinas, enfim. Esse enriquecimento vai propiciando capitais que vão modificar em poucas décadas o perfil da cidade, né? A expansão do café via Vale do Paraíba, depois chegando nas regiões mais próximas de São Paulo, é outro advento de capital muito intenso, né? É um momento aí também de inflexão muito forte, de presença de um equipamento fundamental
para essa região e para toda a ocupação da cidade de São Paulo, que é a ferrovia, né? A primeira delas, a chamada inglesa, né? Construída com capital inglês, a São Paulo Railway, depois Estrada de Ferro Santos Jundiaí, enfim, hoje parte dela é a linha da CPTM. Não havia como você implantar um sistema de transporte com uma tecnologia muito mais complexa, né, do que uma navegação fluvial, com canoas, com pequenos barcos, né, que era a ferrovia, a via férrea, né, e que exigia uma topografia mais suave, menos acidentada, para poder vencer ainda mais com máquinas a vapor, enfim, com potência menor, etc. Então, você pega os primeiros estudos, né, que foram feitos para a implantação dessa primeira ferrovia, que foi a São Paulo Railway, você vê que o desenho já é exatamente a partir da subida da Serra do Mar, que teve que ser feita com uma tecnologia sofisticadíssima, né, de contrapesos, né, que é o sistema lá do Paranapiacaba até Cubatão, enfim. Quando você chega no Planalto, a ferrovia vai procurando o quê? Exatamente o vale do Tamanduateí e longe das várzeas inundáveis, claro, que não podia está instalado na região de inundação maior. Então, os primeiros terraços, assim, de topografia mais protegida das inundações, é o ponto onde a própria ferrovia vai se instalando, vai acompanhando o Tamanduateí, né? Passa no que hoje é a Estação Ipiranga, Moca, Brás, né? De certo modo, o lado oposto aqui do nosso centro histórico, e vai cruzar o Tamanduateí para atingir a Estação da Luz, que também está num ponto muito favorável, né? A região da Luz era um caminho antigo, né? O caminho do Guaré, paralelo ao Tamanduateí, muito próximo a essa área do mercado, que é o objeto de estudo de vocês, né? Esse caminho também foi uma ocupação, obviamente, muito antiga, no primeiro terraço que se afastava das áreas inundáveis do Tamanduateí. Daí, no final do século XIX, ou ao longo do período colonial, ter sido um eixo de instalação de equipamentos da maior relevância, né? De importância, o Mosteiro da Luz, a cadeia pública, depois o primeiro jardim, já no final do século XVIII, começo do XIX, que é o Jardim da Luz, Jardim Botânico. E a estação, a ferrovia vai escolher exatamente esse ponto, talvez uma estratégia melhor, em relação à proximidade do centro histórico, afastado do rio e num terraço muito importante. E a Estação da Luz é instalada ali, vai ser a estação mais importante durante muito tempo, né? E vai trazer uma série de impactos e estruturas importantes para dinamizar também essa questão da ocupação dessa várzea, né? Que era muito desfavorável em termos de inundações, mas que com uma série de procedimentos tecnológicos, políticas de governo, de desassoreamento, retificação dos canais, construção de pontes, enfim, você tem aí em cada período inúmeras e necessárias intervenções, porque o rio realmente avançava e destruía muitas vezes essas obras. Então você tem uma sucessão de intervenções públicas, né, até hoje, né, para a recuperação dessa região. De certo modo, na segunda metade do século XIX, você tem então a implementação da ferrovia, que já começa a funcionar, como passageiro, mas carga também, e uma ampliação, obviamente, né, da cidade, começa a se urbanizar, a crescer, com a economia advinda da agricultura, mas já começando um processo de industrialização, né, de instalação de primeiras fábricas, enfim. E essa região próxima à ferrovia vai atrair a região do Brás, Moca, enfim, vai ser um centro vital, né, de atração do trabalho fabril, da mão de obra, né, operária, enfim. E do lado do centro histórico, uma consolidação de um espaço de poder, né, de poder político e também cultural, né, com a localização de faculdades, escolas, escritórios de advogados, escritórios dessas empresas, bancos, né, enfim, a dinâmica de um lado a área de administração, de gestão desse espaço, e do outro lado a ocupação por esses sistemas ferroviários. Coincidindo um pouco com esse período aí da instalação da ferrovia, a gente tem uma organização do primeiro mercado. Então, vamos começar a falar um pouquinho do nosso tema, um dos temas, né, que é a questão do mercado como um elemento de centralidade ali, de circulação, de dinâmica de comércio e tudo mais. Todas essas características, né, o rio como elemento de transporte, o vale com caminhos, né, que cruzavam para outras áreas importantes, né? Lembrar que passava pela Rua do Carmo, nessa várzea do Carmo, é o caminho que levava para a freguesia do Brás, depois para Penha e levava para o Rio de Janeiro, Vale do Paraíba e Rio de Janeiro. Então, esse antigo caminho,
que hoje é Celso Garcia, Rangel Pestana, né? É fundamental para a ocupação da Zona Leste de São Paulo e em paralelo também ao Rio Tietê. São conexões que vão dinamizar e, ao mesmo tempo, trazer, com o tempo, tropas, mercadorias, enfim. E o que vai acontecer? O centro, que estava um pouco se qualificando, né, como espaço de administração, sempre foi espaço residencial e de sede do poder político na cidade, vai se estruturando também como espaço, digamos, de organização administrativa e financeira desses capitais todos que estão se dinamizando. Então, a Baixada, né, a parte baixa da colina, que já tinha essa vocação de espaço de troca de mercadorias, vai abrigar um primeiro mercado, né, que é o chamado Mercado Velho, Mercado Antigo, que ficava ali onde é o início da Rua 25 de Março, na Praça Fernando Costa, e que, em meados do século XIX, a gente vê as fotografias antigas, era um retângulo muito grande, com cercado de paredes, de uma cobertura muito pequena, mas era um espaço de troca de mercadorias, de chegada de tropas, foi muito importante. Ele foi se mantendo como elemento de centralizador assim, das atividades comerciais, fiscalizado pelo Estado, pela Prefeitura, né? Até a construção do mercado grande, esse mercado que hoje é foco de interesse, né? Mas, de todo modo, esse mercado continua funcionando em paralelo ao mercado grande, até que é feito aquele outro mercado do outro lado da Rua da Cantareira, o Quinjo, né? Que vai substituir esse mercado velho que ainda funcionava nos anos 40, década de 40, ele substitui. Então, há toda uma estratégia do poder público de ir organizando esses centros de mercadorias, de troca de mercadorias, principalmente de alimentos e tal, nessa margem esquerda do rio, entre o rio e o centro histórico. Então, esse é um aspecto que sempre foi muito fundamental e que vai reverberar em outras estratégias também de comércio, que é a própria Rua 25 de Março e ruas adjacentes, que desde o século XIX vão começar a abrigar, além do armazéns, enfim, e outros tipos de estruturas que são vinculados também a esse comércio de alimentos, começa a surgir com a migração também árabe, judaica, enfim, italiana, locais de comércio de roupas, de objetos, enfim, e vai se estruturando o que hoje é essa grande região de troca de comércio, enfim, de venda e compra e tudo mais. E isso atravessa o rio também, com a retificação do rio, vai caracterizar também o lado oposto, né? Mas ao longo das décadas, até os anos 20, você vai ter a retificação de um canal artificial, né? Que retifica o rio, desloca a sua foz, que era entre o bairro ali onde hoje nós temos a Ponte Grande e o Canindé, né? O rio desembocava naquele ponto, né? Ele é totalmente deslocado para perto de onde é o Anhembi hoje, né? Do outro lado do rio Tietê. Esse deslocamento é provavelmente para evitar um certo represamento, né? Que a própria enchente do Tietê causava quando o rio Tietê subia. Esse deslocamento provavelmente favorecia a velocidade das águas e permitia diminuir as enchentes mais acima do rio, né? Essa canalização vai lentamente seguindo até chegar na região do Ipiranga e depois mais tarde até a região do ABC, né? No Ipiranga, essa canalização ela é interessante porque vai propiciar também um arranjo, uma organização melhor da ocupação do bairro do Ipiranga, mas também com o crescimento e com a valorização que a região do Ipiranga teve com a construção do Museu Paulista, né, do Museu Ipiranga, e mais ou menos no mesmo período, né, que se estava organizando a presença do Mercadão, né, do atual mercado, ali na borda do Tamo da TI, você estava organizando aqui na região sul a Avenida Dom Pedro I e um grande cenário, né, de urbanização e paisagismo para valorizar o palco da independência, né? Em 1922, primeiro centenário da independência, você tem aqui mais ao sul a criação da Avenida Dom Pedro I, a implantação do Monumento à Independência, lá em cima o Museu Paulista, novos jardins e parques. Então você tem um paisagismo e um parque público e cívico em função do aspecto político, né, do Ipiranga e da independência, que fica nessa região. Ao mesmo tempo, você tem o Parque Dom Pedro sendo concebido também nessas primeiras décadas do século XX como espaço qualificado de desenho, né? Já em sobreposição ao Parque Antigo de João Teodoro e já se adequando ao novo traçado do canal do Tamo da TI e também ao Anhangabaú, que teve também um projeto de urbanização, de paisagismo nesse mesmo período. Então, nas primeiras décadas do século XX, você tem uma estratégia de
desenho urbano da prefeitura, do governo do estado, muito vinculado aí ao euclidismo e a essa visão de uma cidade com uma certa qualidade europeia, enfim, isso que os urbanistas tanto estudam, né? E essa questão essa conexão entre parques, né? Parques que articulam certos espaços da cidade, dando uma certa qualificação, né? O lado de cá, o lado sul, digamos, né? Que está perto dessa região que está sendo objeto aí do concurso, né? É uma área que tem ainda espaços livres, tem hoje um espaço que é usado para distribuição também de gêneros alimentícios, né? De certo modo espelhando a própria função do mercado municipal, né? Mas é um espaço muito grande que talvez possa se qualificar. Já foi objeto também de projetos, né? É uma área que eu acho que tem esse vínculo histórico com a ferrovia. Hoje não é mais usado, pelo menos com essa intensidade, para esse tipo de atividade, mas é um terreno, né, que permitiria talvez desenvolver algum tipo de reflexão nesse contexto de uma reocupação, urbanização dessa área, que é o objetivo dessa discussão toda, desse concurso, né? Você tem um processo muito complexo, mas ao mesmo tempo é um processo muito dinâmico, com muitas variáveis. A Ladeira do Carmo, por exemplo, em frente à antiga Igreja do Carmo, que foi demolida, né? Só tem a Ordem Terceira, você tinha um conjunto de casinhas, tem muitas fotos antigas que mostram essas casas, onde era uma espécie de ponto também de comércio. A região do Pari, né? Por conta dos rios ainda cheios de meandros, e não eram poluídos, evidentemente, a região do Pari é famosa na história, assim, conhecida, por ter sido um ponto de pescadores em São Paulo, né? Uma aldeia de pescadores que pescavam no Tietê, no Tomantaí, e traziam esses produtos para serem vendidos exatamente nessa região, aqui na beira do rio, na Ladeira do Carmo. Então você tem desde essa ocupação mais pequena, né, do pequeno comerciante, do pequeno pescador, as fotos antigas já do século XIX, mostrando a várzea do rio como espaço para colocar as roupas para secar, né? As mulheres iam lavar. Tem muitas fotos também das lavadeiras, né, na beira do rio. Então, uma cidade que de um lado tinha uma dinâmica já enorme e do lado você tinha gente estendendo roupa na beira da cidade. Então, é muito curioso esse processo tão complexo, né? Eu acho que o mercado novo ele vai trazer aí uma escala, né, de organização desse comércio muito forte. A gente vê nesse mapa aqui, que é o mapa de 30, o Sara Brasil, que é um mapa muito bonito. A própria região que ele está instalado ele não está totalmente ocupada, nem arruada com muita precisão, enfim. É um processo que ainda estava se organizando, resultando exatamente da canalização muito lenta do rio, né? Então, até o rio realmente até se definirem os canais, fazerem as obras, as várzeas vão sendo liberadas e lentamente vão sendo ocupadas, né? Curiosamente, deviam ter sido ocupadas pelo poder público, né? Tudo bem, o parque é até uma área pública, né? Para as indústrias também. Você tem muitas quadras que são áreas privadas, né? Então, seria importante, talvez alguém já tenha estudado isso, como é que houve essa dinâmica de passar uma várzea que era espaço da cidade, né, público, para ocupação privada, se foi vendido, se foi doado, enfim, se foi cedido, não sei. Mas é uma dinâmica interessante também. Um outro impacto, aí já estamos avançando um pouco pelo século XX, né, anos 30, 40, é o plano de avenidas, né, do Prestes Maia, é implementado também extensivamente, quando ele é indicado como prefeito, né, no Estado Novo, em 38, acelera a implantação do seu plano, que cria a famosa rótula central, né? E entre as avenidas que vão ser criadas vão alargar os caminhos antigos da cidade, ou destruir até parte do tecido urbano, você tem exatamente a Avenida Mercúrio e a Senador Queiroz, né, que vão ladear aqui o mercado municipal. Então, esse sistema viário que vai realmente alterar significativamente o tecido urbano da cidade, né? Ipiranga, São Luís, Maria Paula, depois a descida para Rangel Pestana, Mercúrio e Senador Queiroz, vai alterar novamente a dinâmica de circulação, de ocupação, de comércio dessa região. E certamente vai ser propiciadora da verticalização, né? O Senador Queiroz é o primeiro eixo ali de verticalização dos edifícios mais altos nesse ponto, né? E depois isso se espalha um pouco pelas ruas menores. Mas você tem aí um conjunto muito interessante ainda de remanescentes, né? Além dos edifícios maiores, monumentais, que são reconhecidos como patrimônio, você ainda tem um tecido urbano, né, que entremeia esses edifícios mais altos, né, na
região que é 25 de Março, Florêncio de Abreu, do lado de lá do Rio, na área cerealista, enfim. Você tem, então, ainda uma permanência aí de pequenas construções, de construções ecléticas, muitas delas alteradas, que servem bem e atendem bem ao mecanismo de comércio, né, do comerciante, comércio atacado, enfim, que não precisa de grandes edifícios, você precisa de armazéns, de construções baixas, até para facilitar a circulação. Né? Nas décadas mais recentes, você tem, infelizmente, uma intervenção muito radical no Parque Dom Pedro, que é o sistema viário, né, dos viadutos, o alargamento da linha do Estado, que vão impactar uma área que tinha seus problemas, mas tinha um paisagismo, uma certa escala de circulação muito interessante. Né? O Parque Dom Pedro abrigou uma das escolas públicas modernistas, né, nos anos 50, que é aquela escola que fica no centro do parque. Ali havia também, acho que ainda existe, um parque infantil, que era um dos primeiros da cidade de São Paulo, que era uma política muito bonita, muito interessante, que foi formulada pelo Departamento de Cultura, primeira área de cultura criada no Brasil. O primeiro diretor foi Mário de Andrade, né, na gestão do prefeito Fábio Prado, e esse departamento teve uma atividade, uma dinâmica muito interessante em vários aspectos, né, não só da questão da cultura, da pesquisa histórica, e a estratégia do Departamento de Cultura foi exatamente colocar essa estrutura de apoio para a criança pré-escolar em bairros operários, ou muito próximos a essas áreas. Então a gente tem na Lapa, tem na Barra Funda, tem na Moca, tem aqui na região central, perto do Brás, enfim, exatamente para atrair filhos de imigrantes, enfim, pessoas pobres que precisavam dessa apropriação. Então isso é realmente era mais um elemento, né, que o Parque Dom Pedro, essa grande área urbana, acabou atraindo, e hoje um pouco desvirtuado, até por conta desse viário, depois a instalação de outros sistemas de ocupação importante. Essa dinâmica urbana mais recente também vai acabar reconfigurando também muitos desses espaços que eram espaços públicos com outra função inicial, né, como o Palácio das Indústrias, que serão Palácio das Exposições, depois se transformou em Assembleia Legislativa de São Paulo, depois Delegacia de Polícia, e acabou se transformando num espaço. Era a ideia que fosse o gabinete da prefeitura, né? Funcionou assim por pouco tempo, mas abriga um espaço cultural e educativo como uma possibilidade de uso interessante. A Casa das Retortas, que era o sistema de produção de gás, uma coisa brutal até, né, em termos de uso, né, foi reciclado por um projeto do Paulo Mendes da Rocha para abrigar o uso da prefeitura, usos culturais também, né, salas de exposições, o Departamento de Patrimônio Histórico funcionou lá durante algum tempo. Esse concurso certamente vai ter que, quem vai participar vai ter que fazer uma leitura realmente de uma área muito complexa, que envolve inúmeros elementos aí de informação para definir estratégias de ocupação dessa região, de reocupação, de dinamização, né, questões urbanísticas, de uso do solo, mas o patrimônio é fundamental, né? A minha origem, a área que eu trabalho, o meu departamento tem essa função desde a sua origem, né? É tentar identificar, nesse tecido tão complexo e variado, aquilo que tem mais relevância. Você identifica elementos realmente, digamos, monumentais, né? De grande porte, que são inegavelmente importantes para o mercado, o Palácio das Indústrias, enfim, outros edifícios com essa escala, mas você tem também uma miríade, uma conexão, uma construção que foi feita ao longo desses séculos, né, que cria uma paisagem urbana, um patrimônio ambiental urbano que é muito relevante. E nem tudo que o patrimônio ainda não teve fôlego, ou nem teve a leitura de todos os aspectos do patrimônio que devem ser valorizados, preservados até fisicamente, ou pelo menos preservados como memória, né? Então acho que essas equipes que vão talvez se debruçar sobre esse território, seria interessante que elas também olhassem isso com esse olhar daquilo que é relevante, né? Não só aquilo que já foi oficialmente identificado. Isso vai ser mapeado pelo concurso, pelo edital, e vai dizer, olha, vocês não podem demolir o Mercadão, vocês não podem impactar esses edifícios que eles são protegidos. Mas, certamente você tem outros espaços que têm relevância e interesse, cuja leitura ainda não foi feita ou não foi oficializada para algum tipo de proteção, mas que merece uma atenção de quem vai trabalhar sobre essa área. Não só a materialidade, né? Não só os edifícios, as construções, residências, vilas, armazéns, mas também os espaços, o que é mais difícil, às vezes, de aferir, exige um pouco de sensibilidade, uma especialização maior com antropólogos e tal, que é os espaços de vivência, né? Os espaços de afetividade, de encontro, dessas muitas classes sociais e grupos sociais que transitam, que moram, que trabalham nessa região.
Então esse olhar é muito interessante para aferir numa intervenção que pode eventualmente envolver alterações espaciais, né? Você ter certos cuidados com áreas que são mais sensíveis, que não têm a mesma força, o mesmo poder, de repente, de um proprietário de uma grande área, né? Então, realmente, isso é uma dica assim, para quem for se debruçar sobre essa região.